Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. O Senhor Jeová falou comigo a respeito de juízo vindo ao Quênia. Então o Senhor está pedindo por arrependimento, está pedindo por arrependimento desta nação, pedindo que as pessoas se arrependam. Eu estou lendo o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, ele diz: enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, repentinamente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Ele virá, diz o Senhor dos exércitos, o Yahweh dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. Então, esta é uma escritura muito, muito séria, povo abençoado. Esta escritura tem se cumprido diante dos seus olhos. Ele diz: eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho adiante de mim, e repentinamente o Senhor a quem vós buscais virá ao seu templo, o mensageiro da aliança a quem vós desejais virá, diz o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Então, ele estabelece muito claramente a cronologia dos eventos que vão acontecer antes do Messias vir. E ele diz muito claramente que ele iria nos enviar, ele me enviaria diante do templo. E vocês viram os eventos que aconteceram em Kyogon Grounds, eventos que aconteceram também em Abidjan, Costa do Marfim, Belém, no Brasil, em Lima, Peru, Ahmadnagar, na Índia. Vocês viram também em Kakamega, Kisii e muitos outros lugares, Eldamaravim, Joro, Menengai 1. Então, o Senhor falou comigo, povo abençoado. Juízo está vindo nesta nação. O Senhor está pedindo arrependimento e o Messias está vindo. Obrigado. Bem, povo abençoado, por causa da flutuação da rádio online, novamente, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo. Eu vou ler novamente o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Vejam, enviarei o meu mensageiro que preparará o meu caminho. Esse é o próprio Deus Pai falando. E repentinamente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança que vocês tanto desejam. Ele virá, diz o Senhor dos exércitos. Isso diz o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Isso significa que o Senhor falou a respeito da minha vinda, que eu viria para preparar o caminho para ele. Kakamega, Joro, Eldamaravim, Kisii, Kyogon Grounds, Menengai 1, Lima, Peru, Abidjan, Costa do Marfim, Belém, Ahmadnagar e muitos lugares que o Senhor estabeleceu esta escritura diante dos seus olhos. Então o rei está vindo e as nações precisam se arrepender. Mas hoje o Senhor falou comigo a respeito de juízo vindo ao Quênia. Então há necessidade desta nação se arrepender. Há pecado na nação, então o Senhor está chamando por arrependimento. Vocês veem muitas nações que eu julguei: Haiti, Chile, México, Nepal, Yushu, China, Taiwan, Filipinas. Somente neste ano, novamente o juízo do Deus Todo-Poderoso atingiu o Japão, um massivo terremoto, e também o Covid em toda a terra. Por quê? Porque o Messias está vindo agora. Nesta tremenda conversa, o Senhor me mostrou a grande águia. Ele veio todo o caminho desde o céu e ele ficou no topo do templo, a igreja. E eu ouvi e eu olhei para ele, e enquanto eu estava olhando para ele, eu vi dois pássaros também no céu lá, e um deles era menor, e eles lutaram quando ele estava de pé no topo do templo.
E então o menor foi ferido e ele morreu. Tremenda conversa, cujo desvendar, revelação ainda virá para nós, mas você pode ver que o Senhor está dizendo que a igreja precisa se arrepender. O mundo está cheio de pecado agora. É com isso que nós estamos lidando no Brasil, que nós estamos lidando na Índia, com o que nós estamos lidando globalmente. O pecado sexual é desenfreado. Falsas profecias, limpando isso e todas as nações, falsos apóstolos, falso evangelho, para trazer o caminho e preparar o caminho para a vinda do Messias, para que vocês possam se preparar para a vinda do Messias. O próprio Rei está vindo. E você vê nesta escritura que o Senhor deixa muito claro que é Ele mesmo, o Senhor dos exércitos que está vindo, que me enviou para preparar o caminho para Ele. E Ele diz que no processo você verá o Senhor Jesus aparecer. Então você vê que se você ler profundamente nesta escritura, Jesus e Deus Pai são o mesmo, colocando os dois como o mesmo aqui. Ele está dizendo preparar o caminho para Ele. Ele nos enviou do seu trono para ir e preparar o caminho para Ele. E então Ele diz, então o Senhor Jesus virá, o mensageiro da aliança virá. Isto é equivalente à escritura que você vê no livro de João, capítulo 1, versículo 1, onde ele diz, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com ele. Então aqui também ele está definindo ele, cujo caminho eu estou preparando como sendo o Messias e o próprio Deus. Mas o mais importante é que o Senhor me mostrou o juízo vindo ao Quênia. Então a nação precisa se arrepender. Vocês sabem que eu adverti o Brasil e adverti outras nações, e esta agora é a sua vez, Quênia, de se arrepender, porque eu vi a grande águia e ele está de pé no topo do templo. E então, depois disso, eu vi os dois pássaros, um grande e um pequeno, e eles lutaram na frente dele, e o pequeno morreu. Então, tremendo. Isto é muito tremendo. Esta é uma conversa muito séria. O Messias está vindo. Obrigado.